Graça e a paz, meus amados, queridos irmãos. Evangelista Antônio Marcos, passando aqui, irmãos, para mais um momento de reflexão na palavra de Deus. E quero trazer os irmãos nesta manhã para que venhamos juntos meditar e refletir uma palavra missionária, né? Essa palavra se encontra aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, onde temos intitulado, irmãos, o obreiro aprovado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar neste momento para essa leitura bíblica da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E diz assim a santa palavra, irmãos: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isto não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, louvado seja Deus, pois o que se dão a isto prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles, alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Bendito seja Deus. Aí está, querido, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando a Timóteo e nos ensinando através desta palavra, e assim como ele ensinou ao servo de Deus, Timóteo, que o obreiro deve ser aprovado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o obreiro, ele tem que manejar, diz aqui, no versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, Bendito seja o nome do Senhor, aprovado. E o que significa aqui esse aprovado, irmão, que nós vemos no versículo 15, aprovado, bendito seja Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. O primeiro ponto que ele aponta, que o obreiro aprovado por Deus, ele não tem do que se envergonhar, ou seja, é uma pessoa de bom testemunho e que tem também o testemunho daqueles que estão de fora. Uma pessoa, um bom obreiro tem que guardar-se a si mesmo, vigiar, em seu proceder, na sua conduta, no seu comportamento, na forma como vai tratar o semelhante, seus próprios irmãos, aplicar os ensinamentos da palavra de Deus a si mesmo, antes mesmo que venha semear esta palavra a outros, de forma que a vida dessas outras pessoas também sejam assim, glória a Deus, abençoadas e transformadas pelo Evangelho de Cristo. A importância do bom testemunho, da boa conduta dentro da sociedade, é que
gera confiança àqueles que estão à nossa volta e que observam o nosso proceder, o nosso compromisso com Deus, com a palavra de Deus, né? O nosso amor para com a obra do Senhor, para com nossos irmãos, o nosso trato para com as pessoas, né? Respeito para com o ser humano. Isso gera nas demais pessoas que nos observam, né? Credibilidade. Quer dizer, quando o obreiro sai, né, para semear a palavra, para visitar a comunidade, as famílias da comunidade, né, estas pessoas estão mais dispostas a recebê-lo em suas casas, a dar 5 minutos, ou até 1 hora ou mais, para ouvir o que ele tem a falar sobre a palavra de Deus. Evidentemente, com todo respeito, sem afronta nenhuma às demais pessoas. Então, é muito importante cuidarmos de nós mesmos, primeiramente. Bendito seja o nome do Senhor, né? Em segundo lugar, segundo ponto desse versículo 15, o apóstolo Paulo diz que o obreiro, ele tem que ter bom testemunho, né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, e tem que manejar corretamente a palavra da verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aprendemos, meus irmãos, que para ensinarmos ou compartilharmos o ensinamento com outras pessoas, precisamos primeiro adquirir esse conhecimento. Louvado seja Deus. Então, todo obreiro, bendito seja o nome do Senhor, ele precisa crescer, como nos ensina a Escritura, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Precisamos estudar, né, as santas e sagradas Escrituras, como falou o Senhor Jesus, né, em João 5:39, examinai, né, falando das lideranças do tempo passado e aqueles que lhe ouviram naquele tempo, o Senhor falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E são elas que falam de mim. Então, as Escrituras, né, nos revelam estas maravilhas, né, que Deus nos concede saber e tomar conhecimento através das Escrituras. Se você quer crescer, né, quer ter uma fé aperfeiçoada, fortalecida, né, uma fé sobrenatural, você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa ter um compromisso com as Escrituras, com o estudo das Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, queridos irmãos, já para crescer na graça é necessário, né? Renunciar a si mesmo. Precisa se dobrar o joelho, renunciar a si mesmo. A Bíblia nos fala que Jesus deixou escrito que se alguém o quer seguir, bendito seja Deus, e a verdade renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-o. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o obreiro, né, louvado seja Deus, ele tem que crescer na graça e tem que crescer no conhecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso só é possível estudando as Escrituras Sagradas, né, tendo um compromisso com o estudo, com a oração, né? E aí você também vai ter compromisso com Deus, com a sua obra, com a sua palavra, e então você será um obreiro que fará a diferença nesses últimos dias, sendo uma candeia acesa, sendo um vaso de honra. Veja que o apóstolo Paulo, no versículo 20 deste texto que foi lido, ele também fala que há vasos, né, numa grande casa. Bendito seja Deus. Você está entendendo já o mistério? Numa grande casa, porque grande é a seara do Senhor, e não há nada que não seja dele. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo deixa isso aqui: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, né? Não, né? Mas também de madeira e de barro. Bendito seja Deus, né? E aí ele vai dizer: alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado. Olha, né? Se você deseja, irmãos, ser um vaso usado por Deus, primeiro que tudo,
né, um vaso de barro, né? Mas a graça, ela é do Senhor, o poder é dele e a escolha é dele. Se ele te escolheu, né, em tantos vasos para exercer um ministério, para cumprir uma missão o qual ele lhe confiou, então, olha, querido, Deus te dará o poder, né? Deus te capacitará para que você possa, pelo Espírito Santo e no Espírito, realizar esta missão para o Senhor, conforme a sua vontade e o seu querer. Agora existe, queridos irmãos, aquela questão de crescer na graça, né? Porque se encher do Espírito, para que sejamos cheios do Espírito, para que sejamos cheios da presença de Deus, é necessário, irmãos, renunciarmos a nós mesmos, né? E nós temos visto nos últimos dias muitos obreiros que até almejam servir a Deus e que até põem a mão no arado, mas que ainda estão, irmãos, cocheando em dois pensamentos, né? Ainda estão com os olhos voltados para o mundo, ainda no coração há muitas paixões mundanas, né? Que aqui e acolá prejudicam esses obreiros, né? No desempenho, em seus ministérios, no servir a Deus, porque faz com que esses obreiros venham a negligenciar, né, a missão que Deus lhes confiou, né? E a obra de Deus, irmãos, ela não se faz de maneira nenhuma, né, pelo intelecto humano. A obra de Deus é uma obra espiritual, é uma obra sobrenatural, é uma obra realizada pelo poder do seu Espírito Santo. Então, se você quiser ser um vaso usado por Deus, cheio do Espírito, né, alguém com confiança, uma confiança sobrenatural, uma fé sobrenatural, uma paciência sobrenatural, você precisa renunciar aos desejos do seu coração, você precisa renunciar a você mesmo, aos seus desejos, né? E se doar, assim como fez o apóstolo Paulo, totalmente para Deus e a sua obra e o ministério o qual Deus lhe confiou e o qual Paulo tinha plena consciência e conhecimento desta verdade e se apegou a essa missão de forma gloriosa, de forma que todo o seu tempo, né, desde a sua conversão, do seu encontro com Cristo, do seu chamado, né, e da ordem do Senhor Jesus para que ele fosse e pregasse também aos gentios o evangelho da salvação, nós vemos que o apóstolo se envolveu, se tornou um com Cristo no mesmo propósito, se submetendo a Deus e a sua vontade e buscando as almas para o reino de Deus de forma perseverante, né? Cheio de poder, autoridade e virtudes que lhe vinham da pessoa do Espírito Santo. Porque Paulo era também um homem cheio do Espírito Santo, realizando a obra do Senhor. O que isso quer dizer? Que ele não realizava a obra pelo seu intelecto, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria força, mas pelo poder do Espírito que nele habitava. Bendito seja Deus. E para sermos um com o Espírito Santo, é preciso renunciar aos desejos, às paixões mundanas, né? Às concupiscências. Olha, tantas outras coisas, irmãos, para ser realmente uma pessoa cheia de virtude e poder e fazer a diferença na obra missionária, né? Sede cheios do Espírito, esta é a vontade de Deus, e para ser cheio do Espírito tem que haver renúncia, querido. Então hoje eu finalizo aqui esta palavra, né, essa palavra missionária, o qual compartilho com vós, né, com cada um de vocês que estão vindo nesta manhã, né, que venhamos meditar nestas coisas, irmãos, e vejamos bem, né, um obreiro aprovado por Deus, né, ele é alguém que está intimamente, né, já se tornou um com seu Senhor, né, e já decidiu, né, da sua vida o que ele quer. Ele quer servir a Deus, agradar a Deus, buscar as almas para o reino de Deus, servir aos propósitos de Deus. Então esse será usado, esse será uma candeia acesa, pode ter certeza, terá um ministério bem sucedido e será um implantador de igreja. Cuidará de muitas almas para o Senhor Jesus e a sua recompensa Deus o dará na sua volta. Então, querido, guarda esta palavra, purifica o teu coração, né? Porque se você quer ser um vaso de honra, purifique-se a si mesmo, né? Aquele que se purificar destas coisas,
né, santificar, separar